Romanos 3, 23 e 24, todos pecaram, mas a graça de Cristo traz salvação. Estudo bíblico para evangelismo. Romanos capítulo 3 verso 23 declara: pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Esse versículo é um dos textos mais conhecidos das Escrituras, mas muitas vezes é lido de forma superficial. O apóstolo Paulo, nesse ponto de sua carta aos Romanos, não está apenas jogando uma frase de efeito, ele está construindo, com precisão teológica, um argumento que une judeus e gentios sob uma mesma realidade, a universalidade do pecado. O pano de fundo do capítulo 3 é a grande exposição paulina da justiça de Deus. Antes, nos capítulos 1 e 2, Paulo mostra como os gentios estão sem desculpa diante de Deus, pois a criação revela o poder divino, e como os judeus, mesmo possuindo a lei, também falharam em cumpri-la. Assim, no capítulo 3, ele chega ao clímax de sua argumentação: não há distinção, todos igualmente falharam diante da santidade divina. 3 pontos principais se destacam aqui. 1. A universalidade do pecado. Ninguém, por mais moralista ou religioso, escapa da acusação de Paulo. O termo grego usado, amarta, traz a ideia de errar o alvo, de se desviar do padrão perfeito de Deus. Isso não é apenas um deslize, mas uma condição universal. 2. A consequência do pecado, estar destituído da glória de Deus, não é apenas perder um privilégio, mas significa viver separado da presença transformadora e da comunhão com o Criador. A glória aqui se conecta com a majestade e santidade divina, que o homem não pode alcançar por si mesmo. 3. O cenário para a graça. Esse diagnóstico sombrio não é o fim da história. Paulo prepara o terreno para o anúncio da justiça de Deus manifestada em Cristo, que será desenvolvida nos versos seguintes. Ou seja, Romanos capítulo 3 verso 23 não é uma sentença sem esperança, mas o prelúdio da boa notícia do Evangelho. Ao refletirmos nesse versículo, somos confrontados com uma verdade desconfortável: nossa incapacidade diante de Deus. Mas, ao mesmo tempo, somos conduzidos a perceber que é exatamente nessa incapacidade que a graça se torna necessária e gloriosa. 1. A universalidade do pecado. Quando Paulo escreve em todos pecaram, ele usa o termo grego amarta, que significa literalmente errar o alvo. É uma linguagem que transmite a ideia de não alcançar o padrão perfeito estabelecido por Deus. Esse alvo não é cultural, moral ou humano, mas sim a santidade absoluta do Senhor. Importante notar que Paulo não diz a alguns, mas todos. Ele inclui judeus, gentios, religiosos, moralistas, homens, mulheres, ricos, pobres. Não há exceções. É a quebra total do orgulho humano. Ninguém tem como se gloriar diante de Deus. Romanos capítulo 3 verso 27. Paulo vinha construindo esse argumento desde Romanos capítulo 1, mostrando que os gentios rejeitaram a revelação natural e caíram na idolatria, e em Romanos capítulo 2, apontando que os judeus, mesmo possuindo a lei, também não conseguiram obedecê-la plenamente. Assim, no capítulo 3, ele fecha o cerco: toda a humanidade está no mesmo barco, e esse barco está à deriva sem Cristo. Não importa quantos anos alguém frequente uma igreja, ou quantas boas obras tenha feito. Diante de Deus, não há distinção, pois todos carecem da graça. Essa verdade deve ser apresentada com amor, mas com firmeza, pois evangelizar não é oferecer uma melhoria de vida, mas anunciar uma salvação necessária. O diagnóstico vem antes da cura. Ao entender que todos pecaram, também aprendemos a olhar para o próximo com compaixão. Não existe um pecador pior ou um pecador melhor, todos igualmente necessitam da graça. Você já parou para pensar que, diante de Deus, não existe comparação entre você e outra pessoa? Quando você se olha no espelho espiritual da palavra, percebe que também precisa da mesma graça que Paulo anuncia? De que maneiras, no dia a dia, ainda tentamos a nos justificar diante de Deus sem perceber? Querido irmão, essa é uma mensagem dura, mas necessária. O Evangelho começa com más notícias: nós somos pecadores, incapazes de nos aproximar de Deus por méritos próprios.
mas somente quem reconhece sua doença pode buscar o médico. A universalidade do pecado não é uma sentença final, mas um convite à esperança. O Deus que declara nossa falência espiritual é o mesmo que nos oferece, em Cristo, uma nova vida. Se essa mensagem já está tocando o seu coração, aproveite para se inscrever no canal, deixar seu comentário e compartilhar este vídeo com alguém que também precisa ouvir esta palavra. Assim, você ajuda a espalhar a verdade do Evangelho. 2. A consequência do pecado: estar destituído da glória de Deus. O apóstolo Paulo prossegue: estão destituídos da glória de Deus. O termo grego aqui é estere, que significa ficar para trás, não alcançar, falhar em atingir. Ou seja, por causa do pecado, o ser humano não consegue alcançar a presença gloriosa de Deus. A expressão glória de Deus não pode ser entendida em duas dimensões. A presença manifesta de Deus, como aquela nuvem de glória que enchia o tabernáculo, Êxodo capítulo 40 verso 34. O propósito divino para o ser humano: fomos criados para refletir a glória de Deus, Isaías capítulo 43 verso 7, mas o pecado distorceu esse reflexo. Portanto, estar destituído da glória significa viver alienado do propósito original. Não apenas falhar em obedecer regras, mas perder a comunhão com o Criador e o sentido da vida. Sem Cristo, o homem pode até buscar sentido em bens, carreira, prazer ou religião, mas continuará vazio, porque está separado da glória para a qual foi criado. O pecado não apenas traz culpa, mas também separação. Por isso, o Evangelho não é apenas uma questão moral, mas relacional. Sem Cristo, não existe acesso à glória de Deus. Mesmo após a conversão, precisamos lembrar que o pecado ainda tenta nos afastar da comunhão. Por isso, a vida cristã é um chamado a permanecer ligados em Cristo, João capítulo 15 verso 4. Você já percebeu momentos em que buscava sentido em outras coisas e, mesmo assim, se sentia vazio? Como essa verdade, de que sem Cristo estamos destituídos da glória de Deus, muda a forma como você enxerga a vida? Será que hoje existem áreas em sua vida onde você ainda tenta viver separado da presença de Deus? Irmãos, a consequência do pecado não é apenas uma questão de comportamento errado, mas de distanciamento da presença do Senhor. Essa é a maior tragédia da humanidade: viver sem a glória de Deus. Muitos caminham assim, procurando preencher o coração com tudo, menos com aquilo que realmente satisfaz. Mas graças a Deus, essa não é a palavra final. A glória perdida em Adão é restaurada em Cristo, João capítulo 17 verso 22. Onde o pecado trouxe separação, o sangue de Jesus trouxe reconciliação. 3. A solução em Cristo, a graça que justifica. Logo após afirmar que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, Paulo continua: sendo justificados gratuitamente, por sua graça, mediante a redenção que é em Cristo Jesus. Romanos capítulo 3 verso 24. Aqui 3 palavras são fundamentais. Justificação, dikaió, ato jurídico em que Deus declara o pecador como justo, não por mérito humano, mas pelo sangue de Cristo. Gratuitamente, doria, significa sem custo, sem troca. A salvação não é barganha, é domingo. Redenção, apolitrcis, linguagem do mercado de escravos: Cristo pagou o preço da libertação, comprando-nos para Deus com o seu sangue. 1 Pedro capítulo 1 versos 18 e 19. O Evangelho não termina com a queda, mas com a boa notícia de que existe perdão e reconciliação em Cristo. Se a justificação é gratuita, não depende de méritos, mas da fé. Isso nos liberta da insegurança espiritual. Quem entende que foi resgatado sem custo pessoal, vive uma vida de serviço e gratidão a Deus. Você crê que já foi declarado justo diante de Deus, ou ainda vive tentando conquistar esse status por esforço próprio? Como a consciência de que a salvação é gratuita muda a forma como você se relaciona com Deus? De que maneira essa verdade pode transformar a forma como você compartilha o Evangelho com outras pessoas? Amados, a mensagem central do Evangelho é que a graça vence o pecado. Onde todos falharam, Cristo triunfou. Onde havia condenação,
agora há absolvição. Onde havia separação, agora existe reconciliação. Não somos aceitos por Deus porque conseguimos, mas porque Cristo consumou a obra. Essa é a mensagem que precisamos levar ao mundo: não existe pecado grande demais que a cruz não possa cobrir. Resumo dos pontos. A realidade do pecado: todos pecaram e perderam a glória de Deus. Não há exceções. A universalidade da necessidade: não existe um justo sequer, todos carecem de redenção. A solução em Cristo: a justificação vem gratuitamente, pela graça de Deus, mediante a obra consumada de Jesus na cruz. O evangelismo deve começar pela clareza da condição humana: sem Cristo, estamos separados de Deus. Em seguida, deve anunciar a esperança que só o Evangelho oferece: Cristo nos declara justos. Por fim, deve convidar todos a uma resposta de fé e arrependimento, pois essa graça só se torna real quando é recebida. Queridos irmãos, nossa missão é clara: levar essa mensagem ao mundo. O Evangelho não é uma opção religiosa entre tantas, mas a única solução para o problema mais grave da humanidade: o pecado. Quando pregamos Romanos capítulo 3 versos 23 e 24, não oferecemos apenas uma ideia, mas a própria vida de Deus. Você já compartilhou essa verdade com alguém esta semana? Se não, peça a Deus hoje mesmo a oportunidade de abrir sua boca e anunciar a boa notícia da graça que salva. Se esta mensagem falou com você, não deixe de agir agora. Inscreva-se no canal, ative o sininho, deixe o seu comentário e compartilhe este vídeo com amigos e familiares. Cada vez que você faz isso, está ajudando a cumprir a missão que o próprio Cristo nos deu: levar o Evangelho a toda criatura.